O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Sinceramente, eu respeito a opinião das pessoas que não gostam de armas. Vou logo dizendo, porque eu acredito que as armas não são feitas para serem manipuladas por qualquer pessoa. Eu também mantenho a mesma crença. Eu digo que é crença porque não há evidências científicas disso, mas eu tenho uma crença de que é muito provável que algumas pessoas são inabilitadas para dirigir automóveis. Não é qualquer um que pilota uma moto. E eu também acho que não é qualquer pessoa que tem condições de usar uma arma para legítima defesa. Porque, repare, não se trata de uma coisa que você tem para não usar. É algo que se compra para usar em um momento crítico. O novo regulamento, decreto presidencial que modifica a lei brasileira sobre armas, abre aí uma possibilidade muito interessante de algumas pessoas possuírem armas para defenderem os seus estabelecimentos comerciais, as suas residências, as suas propriedades rurais, e mantém todos os pré-requisitos legais necessários. Então, não vai vender arma em qualquer lugar, e não é uma coisa que você chega lá e compra. É preciso ter habilitação. E aí é preciso ir a um clube de tiro. Você tem que aprender a usar armas. E armas, elas são muito perigosas. Eu conheço colegas, amigos meus, que já se acidentaram com o manuseio incorreto das armas que possuíam. Exemplo, um amigo que comprou uma pistola calibre 22, semiautomática, e dentro do apartamento foi manusear a pistola carregada, disparou sem ele perceber, e a bala bateu no canto da parede, entre as paredes e o piso, ricocheteou, e o ricochete da bala fez a bala voltar e bater nele, na perna. Tem outros exemplos. Tem um colega que também comprou uma pistola, foi inventar de dar um tiro no meio do mato, e segurando a pistola de maneira incorreta, o carro da pistola, no disparo, feriu o dedo dele, rasgou o dedo. Ferimento grave. Então reparem que não se trata de uma questão simples, não é uma coisa qualquer. Não é como comprar uma bicicleta. Inclusive a bicicleta precisa de uma certa habilidade também de treinamento, não é? E uma pistola requer treinamento. Mas além do treinamento, é preciso também que as pessoas que possuem armas tenham também um controle psicológico significativo. Isso porque, imagine que alguém sem esse controle psicológico
no menor desentendimento, desculpem, no menor desentendimento, inclusive dentro de casa, resolva apelar para o uso dessa arma. E existe sempre o risco de isso acontecer, não é? As pessoas que são contra as armas, elas usam muito esse argumento de que distribuir armas livremente faz com que pessoas com desequilíbrios psicológicos acabem causando danos à sociedade irreparáveis. E isso de fato acontece. É um argumento muito poderoso. Mas contra-argumentando, é preciso lembrar que nós vivemos numa sociedade muito perigosa. Aonde os criminosos desafiam o poder da polícia, desafiam as instituições da justiça e causam muitos prejuízos à sociedade, não só provocando mortes violentas, mas também assaltos violentos, crimes contra o patrimônio. E a polícia não pode estar em todos os lugares o tempo todo. Habilitar pessoas e para que elas possam utilizar armas para se defenderem não é algo condenável numa sociedade como a nossa. Eu estou falando de Campina Grande, aonde nós temos 36 mortes por 100 mil habitantes. Um indicador considerado epidêmico do ponto de vista mundial. Parece até que vivemos numa guerra de tantas mortes e de tantos assaltos. E a sociedade precisa se defender, utilizando para isso de armas de fogo, de poder de fogo, para que o seu patrimônio seja preservado, né? E a sua integridade física também. A polícia não tem condições, não dá para a gente ficar pedindo às instituições policiais para que elas tenham cada vez mais gastos, cada vez mais policiais, cada vez mais armas com esses policiais. Não dá para botar um policial em cada esquina. É preciso que o cidadão se defenda. Agora, a legislação não pode ser condescendente com quem, de posse de uma arma, produz um crime. E aí vai ter que responder por ele. Acidentes podem acontecer e de fato acontecem. Principalmente com pais, mães irresponsáveis que não têm autoridade sobre os filhos menores e adolescentes. Eu não digo autoridade de impor medo, mas de impor uma educação em relação às coisas perigosas. Por exemplo, o carro é para passeio, para diversão, mas o seu filho de 10 anos, 7 anos, eu tenho um com 7, precisa saber que se ele pegar o carro e sair dirigindo, isso é muito perigoso. Ele pode morrer, ele pode matar alguém e pode inclusive danificar o veículo de forma muito negativa para o proprietário, no caso eu, né? Então, ele tem consciência disso, é preciso que ele tenha consciência disso. Não é concebível esse argumento de que não podemos ter armas porque armas matam pessoas. Mas não são as armas que matam pessoas, são pessoas que matam pessoas.
Evidentemente, nós precisamos ter cuidado com os negociantes de armas. Eles têm muitos interesses. E armas nas mãos de pessoas sem que haja uma legislação e instituições que possam estabelecer regras, causariam genocídio. O desafio da justiça brasileira vai ser conviver com esse rearmamento da população através de regras que todos respeitem essas regras. Porque as pessoas respeitam as leis de trânsito, mas alguns não. Então nós teremos pessoas que desrespeitarão a posse de armas e, por exemplo, decidirão portar essas armas. E isso precisará ser punido exemplarmente. Eventualmente, é possível que o coronel Euler, que é comandante da Polícia Militar da Paraíba, esteja certo de que, com facilidade para comprar arma, aumentarão os crimes. Eu também acho. É possível que mais bandidos sejam mortos, feridos e presos, mais do que os que são hoje. Mas isso será uma reação necessária da sociedade para pôr fim a essa onda de crimes violentos contra o patrimônio que a polícia não consegue pôr fim. E o coronel sabe disso. Comprar uma arma, bom, é caro, depende da arma. Existem armas que custam R$10.000, rifles que custam R$8.800. Você pode comprar um revólver, revólveres a partir de, você tem de R$3.500 a R$2.500, né? R$2.000, novos, né? Mas eu acho que para ter em casa, eu recomendaria uma carabina, né? Uma arma uma espingarda, né? Porque é mais fácil de atirar, de acertar, e qualquer pessoa pode manusear, né? Tendo treinamento. Eu acho uma arma muito melhor de ter em casa do que um revólver. Revólver é uma arma para porte, né? Porque é mais leve, fácil de carregar, mas para ter em casa, para ter no estabelecimento comercial, eu acho que uma carabina resolve o problema de muita gente. Custa aí em torno de R$1.500, né? Divide em 10 vezes. Não é uma coisa cara de se comprar, não. Como se estivesse comprando um celular. É lógico que precisa fazer um curso para aprender a atirar e tal. E ter muita responsabilidade, né? Porque as armas, elas são para defesa e não para que você invente de fazer justiça com as próprias mãos, desrespeitando a legislação ou deixando-se levar pela cólera, pela fúria, diante de impasses sociais que ocorrem, né? Existem, mas que precisam ser superados através da negociação, da conversa, da diplomacia. As armas, elas não tornam a sociedade mais justa, mas elas possibilitam que os cidadãos possam ajustar as contas com os criminosos. Afinal de contas, não tem quem aguente um cidadão ficar sendo assaltado no seu comércio quase todo dia e não poder se defender, ou ter o seu sítio invadido, sua casa invadida. Nesse sentido, eu acho que as armas, elas são muito bem-vindas nesse momento, a observar o comportamento dos brasileiros. É o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro, direto de Campina Grande.